Você estuda espanhol há meses, talvez anos, mas ainda trava na hora de falar? Sente que, apesar de todo o esforço, a fluência parece um objetivo distante, quase inalcançável? Não é sua culpa. O problema não está na sua capacidade de aprender. Você quer saber onde está o problema? Fica aqui comigo então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente tem uma conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui, o Primo Jimmy. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a conversar em espanhol sem medo e com fluência real, beleza? Então hoje vamos conversar dos 5 mitos sobre fluência em espanhol que estão sabotando o seu aprendizado e como superá-los para finalmente começar a falar e conversar em espanhol. Então, o que realmente significa ter fluência em espanhol? Antes de desmascarar os mitos, precisamos lembrar o que realmente significa ter fluência em espanhol. E se você ainda não assistiu a nossa conversa sobre as verdades da fluência, vou fazer um spoiler e te garantir que não é o que a maioria das pessoas pensa. Fluência não é perfeição, não é falar sem sotaque, não é conhecer cada palavra do dicionário ou dominar cada regra gramatical. A palavra fluência vem de fluir. É a capacidade de se comunicar sem interrupções constantes, de forma natural e eficaz. No final do vídeo, vou colocar um card para você assistir essa conversa com mais detalhes, beleza? Porque hoje vamos conversar sobre os mitos. Mas eu só vou te falar que a fluência em espanhol é como a água de um rio que encontra seu caminho entre as pedras. O rio não remove os obstáculos, ele contorna e continua fluindo. Da mesma forma, uma pessoa fluente não é aquela que nunca encontra obstáculos, tipo palavras desconhecidas, estruturas complexas, mas sim aquela que consegue contorná-los e manter a comunicação fluindo. Na prática, isso significa conseguir expressar suas ideias, entender o que os outros dizem e manter uma conversa sem que o processo seja constantemente interrompido por longas pausas, traduções mentais ou bloqueios completos. E o mais importante, você pode ser fluente mesmo cometendo erros gramaticais, mesmo com sotaque brasileiro, mesmo sem conhecer todas as palavras. A fluência está muito mais ao seu alcance do que você imagina. Então, sem mais delongas, vamos de cara pro mito 1. Preciso morar em um país hispânico para alcançar fluência? Esse é provavelmente o mito mais comum e mais limitante. Quantas vezes você já ouviu ou pensou, só vou aprender espanhol de verdade quando morar na Espanha ou em algum país da Latinoamérica? Então, por que não esperar até poder morar em um país hispânico? Porque você estaria adiando indefinidamente seu progresso baseado em uma premissa falsa. A verdade é que morar em um país onde se fala espanhol pode acelerar seu aprendizado, sim, mas está longe de ser necessário ou mesmo suficiente. Eu acredito que você não conhece a minha história, mas resumindo, aos 18 anos eu fui morar no Japão. E 2 anos depois, quando fui visitar a minha família e meus amigos no Peru, eles perguntaram se eu tinha ido morar no Japão mesmo ou no Brasil. Porque acontece que quando eu voltei, acabei falando mais português do que japonês. E como isso é possível? Para você ver que morar num país não quer dizer que você vai ficar fluente naquele idioma. Então, por que precisar morar num país hispânico para alcançar a fluência em espanhol? É um mito.
porque não necessariamente quem mora num país hispânico convive 100% entre hispânicos. A maioria convive entre comunidades mistas, onde se fala português ou inglês ou um outro idioma também, limitando suas interações em espanhol ao mínimo necessário. Por outro lado, tem pessoas que nunca saíram do Brasil e falam espanhol com uma impressionante fluência. Como conseguiram? Criando um ambiente de imersão virtual, consumindo conteúdo em espanhol diariamente, seja em séries, podcasts, livros, filmes, participando também de intercâmbio de idiomas online com falantes nativos e principalmente pensando e até falando sozinhos em espanhol para praticar. Com a tecnologia atual, você tem acesso a mais conteúdo em espanhol e mais oportunidades de prática do que muitas pessoas que vivem em países hispânicos. A questão não é onde você está fisicamente, mas como você aproveita os recursos disponíveis. Mito 2: preciso eliminar meu sotaque brasileiro para ser fluente. Este mito é particularmente cruel, viu? Porque estabelece um padrão quase impossível de alcançar, especialmente para adultos. Muitas pessoas se recusam a falar espanhol porque têm vergonha do seu sotaque brasileiro, acreditando que isso as desqualifica como falantes competentes. Qual a diferença entre sotaque e pronúncia? Essa distinção é crucial, tá? A pronúncia afeta a compreensibilidade. Se você quer falar, por exemplo, cachorro em espanhol, do jeito que você pronunciaria em português, isso pode causar confusão. Porque cachorro em espanhol é perro, se fala perro, tá bom? Só que não tem nada a ver se você falar perro, o jeito como estaria escrito, porque se escreve com dois R's, como se você estivesse falando em português, você pronunciaria perro. E perro não é uma palavra que identifique alguma coisa, tá bom? Então já o sotaque é apenas o tempero regional que revela suas origens. Por exemplo, um espanhol falando me dejaste el corazón partido, mais uma vez, me dejaste el corazón partido. Ou um argentino falando, yo no sé lo que me pasa quando estou com vos. Eu peço perdão aos meus primos espanhóis e argentinos. Eu falei de um jeito, não sei se certo ou errado, tá? Eu acredito que eu falei o mais parecido, mas talvez eles possam não gostar, tá? Então, eu não pretendo ofender ninguém, tá? Só para estou usando como referência que o espanhol, por exemplo, usa o Z, ele tem uma pronúncia com um TH, por isso que eu falei coração. E partio também é outro jeito que os espanhóis costumam, tirando aquele D de partido, eles tiram o D e acaba ficando partio. E para você saber, esse daí é uma parte, uma frase da música do Alejandro Sanz, por exemplo, tá? Aquele coração partido. E aquela frase do argentino também. Yo em espanhol da Argentina quer dizer eu, no caso, yo. Porque yo, para o Y, para os argentinos, é falado com o som de SH. Por isso que eles falam yo. E também esse daí é uma frase de uma música de um grupo argentino, que agora não lembro o nome, mas que eu já vi muito quando era adolescente. Tá bom? Então, fazendo engenharia reversa. Pense em nós, hispânicos, falando português. Quando um argentino ou espanhol fala português com seu sotaque característico, porque eles têm um sotaque bem característico, isso o impede de se comunicar efetivamente? Claro que não. Na verdade, muitos brasileiros acham esses sotaques charmosos e interessantes. O mesmo vale para você falando espanhol. Olha, ter um leve sotaque brasileiro não é problema. Na verdade, pode até ser um diferencial positivo, desde que sua pronúncia seja clara o suficiente para ser compreendida. Além disso, mesmo entre nós, primos hispânicos, existem sotaques drasticamente diferentes. Você acaba de ver, um argentino não fala igual
a um espanhol que não fala que nem um mexicano. Então, cada um com seu sotaque regional. E te falo mais, até no próprio país hispânico tem diferenças de sotaques. Ou você achou que fosse diferente do Brasil? Então a questão não é eliminar seu sotaque, mas refinar sua pronúncia para garantir que você seja facilmente compreendido. Isso é muito mais alcançável e, honestamente, muito mais importante para a comunicação efetiva. Mito 3: preciso saber toda a gramática antes de começar a falar? Este mito é responsável por manter incontáveis primos brasileiros presos em um ciclo interminável de estudo sem prática. Alguns acreditam que precisam dominar todos os tempos verbais, todas as regras de concordância, todas as exceções gramaticais, desmascarar todos os falsos amigos antes de se arriscar a falar. O problema é que, desse jeito, estamos abordando o aprendizado de idiomas de trás para frente. Pense em como você aprendeu português. Você não estudou gramática primeiro e depois começou a falar. Você começou falando de forma imperfeita, claro, e o entendimento da gramática veio naturalmente na escola, como uma forma de refinar o que você já sabia fazer. E se você não dominar toda a gramática antes de começar a falar, o que acontece? Você cometerá erros e sabe o que mais acontecerá? Na maioria das vezes, as pessoas vão entender você mesmo assim. E quando não entenderem, pedirão esclarecimentos, pedirão para repetir, o que é uma oportunidade de aprendizado muito mais valiosa do que qualquer exercício de gramática. Comece falando com o que você já sabe, mesmo que seja apenas algumas frases básicas. A complexidade virá naturalmente à medida que você precisar expressar ideias mais sofisticadas. Mito 4: fluência significa nunca cometer erros. Este mito é particularmente prejudicial porque estabelece um padrão impossível. Ninguém, absolutamente ninguém, fala qualquer idioma sem jamais cometer erros, nem mesmo um nativo em sua própria língua. O maior erro que vejo é pessoas que, em teoria, conhecem bastante do espanhol, mas se recusam a falar por medo de cometer erros. Elas esperam um momento mágico em que se sentirão prontas. Um momento que nunca chegará se continuarem fazendo as mesmas coisas. Essa busca pela perfeição é contraproducente, porque o único caminho para a fluência é através da prática imperfeita. Cada erro que você comete é uma oportunidade de aprendizado muito mais valiosa do que qualquer acerto. Então, pense nos erros como o preço que você paga pelo progresso. Cada erro é um investimento no seu espanhol futuro. Quanto mais você erra agora, menos errará no futuro. Mito 5: adultos não conseguem aprender idiomas tão bem quanto crianças. Este é talvez o mito mais desanimador, especialmente para quem começou a estudar espanhol depois dos 30, 40 ou 50 anos. A crença de que depois de certa idade é impossível aprender um novo idioma, só de ouvir, desencoraja qualquer pessoa mesmo antes de começar. Há uma confusão fundamental aqui. É verdade que crianças têm algumas vantagens neurológicas, especialmente na aquisição de pronúncia nativa. Mas isso não significa que adultos não possam alcançar altos níveis de fluência. Na verdade, adultos têm várias vantagens significativas sobre crianças, como experiência com o aprendizado. Adultos já sabem como aprender, como estudar eficientemente
como organizar informações. O adulto também sabe conhecimento, ou tem, no caso, conhecimento linguístico prévio. Como brasileiro, você já domina uma língua nativa complexa, o que dá uma enorme vantagem ao aprender espanhol. Você também tem, o adulto também tem uma motivação consistente, diferente das crianças que aprendem por imersão forçada. Adultos escolhem aprender e têm objetivos claros, o que pode ser um poderoso motor de progresso. E também o adulto tem uma capacidade analítica que pode entender regras gramaticais e fazer conexões que crianças simplesmente não conseguem. Estudos recentes em neurociência mostram que, embora o cérebro do adulto seja menos plástico em algumas áreas, ele compensa com maior eficiência em outras. Então, adultos podem sim alcançar fluência em espanhol, talvez com um sotaque mais perceptível do que uma criança, mas com uma riqueza de expressão, compreensão e tempo, porque você vai ganhar tempo pelo fato de você já ter estudado, você já dominar um idioma. Então, que vai ser muito superior, um tempo muito superior, tá bom? A verdadeira barreira para a fluência: o perfeccionismo e medo. Depois de desmascarar esses mitos, fica claro que o maior obstáculo para a fluência em espanhol não é a sua idade, não é a falta de imersão, nem o seu sotaque brasileiro ou conhecimento gramatical incompleto. É o perfeccionismo paralisante e o medo de errar. O medo de julgamento é compreensível e real. Eu entendo você. Acredite, já passei por isso. Porém, esse julgamento, na verdade, é seu. A verdade é que eu acredito que a maioria dos falantes nativos de espanhol vai ficar genuinamente feliz quando for conversar com você. Um brasileiro que se esforçou pra caramba mesmo para falar no seu idioma. Acredite, eles não vão julgar seus erros, eles vão apreciar seu esforço e se alguém se incomodar, um problema deles, não é não? A boa notícia é que uma vez que você reconhece que esses medos são baseados em mitos, não em realidade, pode começar a superá-los conscientemente. E quando o faz, o progresso acontece com surpreendente rapidez. Os mitos que discutimos hoje não são apenas equívocos inofensivos, são barreiras reais que impedem milhares de brasileiros de aproveitar a incrível oportunidade que o espanhol representa. A fluência real em espanhol não é um objetivo distante reservado para poucos privilegiados. É uma habilidade prática ao alcance de qualquer brasileiro, disposto a abandonar o perfeccionismo, abraçar os erros como parte do processo e praticar consistentemente. Não deixe que os mitos ultrapassados limitem seu potencial. O espanhol pode abrir portas que você nem imagina existirem, tanto profissionalmente, culturalmente ou pessoalmente. E como brasileiro, você já tem uma vantagem inicial que a maioria dos aprendizes no mundo só pode sonhar. Enquanto você acreditar nesses mitos, seu progresso vai continuar estagnado. Vale a pena. Se você decidiu que quer mudar, que quer alcançar a fluência em espanhol, não tente fazer isso sozinho. Convide alguém em quem você confia, alguém que você sabe que, quando bater a vontade de desistir, vai estar lá por você. Vai te dar forças para continuar e não parar no meio do caminho. Um bom começo é praticando os diálogos do quadro Faz de Conta aqui do canal. Cada diálogo é uma conversação em espanhol simples, com a explicação do espanhol para o português. Então, manda esse conteúdo para essa pessoa e bora aprender junto. E se você ainda não ativou o sininho, faça isso agora para te avisar quando sair vídeo novo, beleza? Então é isso. E a gente se vê na próxima conversa e no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.